Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Costa Bento, sou psicóloga clínica infantil e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre uma pergunta que eu já ouvi diversas vezes quando falo sobre análise do comportamento, que é: a análise do comportamento robotiza a criança? Então, muitas pessoas têm essa ideia de que quando a gente vai submeter a criança a um atendimento terapêutico na análise do comportamento, a gente vai trabalhar para transformar essa criança num robozinho, num padrão, como se ela fosse um boneco que vai sempre seguir um comando, se comportar de uma forma, reagir a algo de uma forma robotizada e estruturada, sem sentimentos e sem emoções. Então, essa é uma ideia que muitas pessoas possuem, seja porque não estudaram sobre análise do comportamento, ou seja porque a forma como essas informações foram passadas para ela, dessa abordagem, dessa ciência, não condizem muito bem com a realidade. Então, o que a gente também escuta bastante, aí é que eu vou trazer alguns, vai ser quase mitos e verdades sobre análise do comportamento. Então, outra frase que a gente escuta bastante é como adestrar cachorro. Então, professora, isso eu já escutei. Você está falando aí sobre análise de comportamento, para mim está parecendo que a gente vai adestrar um cachorro. É a mesma coisa que o adestrador foi lá e fez com a minha cachorra. E aí, quando vai atender criança aí, você está adestrando a criança? É um robozinho? É uma máquina que você vai fazer funcionar do jeito que você quer? E não é isso. Eu estou aqui hoje para tentar mostrar para vocês de que é muito mais complexo, muito mais profundo do que essa ideia superficial que muitas pessoas têm sobre análise do comportamento. Então, primeiro de tudo a se destacar é que a análise do comportamento é uma ciência baseada em evidências. Então, podemos ter, em algumas pessoas elas têm e até às vezes divulgam a ideia da análise de comportamento como uma técnica, mas não é uma técnica, como se a gente tivesse uma estrutura do que fazer para ser aplicada em todas as ocasiões com qualquer pessoa. Porque a ideia que a gente muitas vezes tem é de que existe uma técnica, independente da criança que eu vá atender, eu posso fazer a mesma coisa que eu vou ter o mesmo resultado. E não é isso que acontece. Então, primeiro de tudo, a análise do comportamento ela não é uma técnica, ela é uma ciência. E ela não é uma ciência aleatória, ela é uma ciência que é baseada em evidências. Então, foram feitos muitos estudos em cima dos conceitos da análise do comportamento, muitos experimentos, para a gente chegar na teoria que a gente tem hoje e continuar a partir dela. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, a análise do comportamento ela tem o seu aspecto filosófico, experimental e aplicado. No aspecto filosófico, nós temos a teoria que a gente conhece muito como behaviorismo radical, proposta aí principalmente pelo Skinner. Mas temos também o aspecto experimental, então dos experimentos que foram realizados em ambientes controlados, de variáveis controladas em laboratórios, muitos realizados com animais, como a gente pode conhecer alguns dos experimentos mais famosos, como por exemplo o ratinho do Skinner. E temos também o seu aspecto, a sua faceta aplicada, então que pega essa parte experimental e aplica a situações de relevância social. E isso tudo aqui, antes mesmo da gente falar de uma intervenção clínica, que seria a clínica analítico-comportamental. Então, a ciência da análise do comportamento, ela é muito bem estruturada, ela não foi tirada aleatoriamente, ela foi comprovada, embasada cientificamente, de uma forma objetiva.
E aí, utilizado na clínica, como eu falei, pela abordagem analítico-comportamental. Então, quem estuda psicologia, muitas vezes na graduação, já se depara com uma disciplina de análise do comportamento ou de clínica analítico-comportamental. Mas para quem não encontra, pode buscar por cursos e formações na área. E aí, outro aspecto que a gente escuta muito quando fala sobre análise do comportamento é que esse olhar objetivo que a análise do comportamento tem para o comportamento é confundido como um reducionismo da pessoa. Então, a forma como a análise do comportamento interpreta que o nosso comportamento muitas vezes é vista como um olhar reducionista, que reduz a pessoa ao robô, que reduz a criança ao robozinho, ao adestramento de cachorro, à máquina. E isso, novamente, assim como a gente está vendo com as outras frases, não condiz necessariamente com o significado da análise do comportamento. Então, a análise do comportamento, ela leva, sim, em consideração diversos aspectos de cada indivíduo que passa em intervenção. Então, por isso que eu digo que não é uma técnica em que você sabe que se você aplicar dessa forma para qualquer criança, o resultado vai ser igual. Não, porque cada criança é única, tem uma história de vida diferente, está num contexto diferente. Então, a gente leva isso em consideração quando vai preparar e vai aplicar a intervenção em cada criança que a gente atende. E a análise do comportamento, ela entende isso, ela leva isso em consideração. Nós não vamos ter uma técnica aí reducionista. Apesar de a gente ter os princípios muito bem estruturados do que indica o que é um reforço, o que é uma punição e assim por diante, a forma como isso é interpretado por cada pessoa, como isso se aplica na história de vida de cada pessoa e como vamos utilizar isso no consultório, vai variar para cada criança que a gente estiver atendendo. Além disso, uma outra ideia que a gente muitas vezes escuta para justificar até o porquê que a análise de comportamento seria para robotizar as crianças, seria como adestrar, é de que ela parou no tempo. Então, muitas vezes nós ouvimos dizer que a análise de comportamento, ela parou no tempo, por isso que ainda trata as crianças, tratam as pessoas como se elas fossem ratinhos de laboratório. Mas isso também não é tão verídico assim, gente. Na verdade, não é verídico de forma nenhuma. Então, as terapias comportamentais, em geral, elas estão em constante evolução e validação desde seu princípio, tanto que hoje em dia a gente já vê aí o que muitos chamam de a terceira onda das terapias comportamentais, com a dialética, a psicoterapia analítico-funcional, de aceitação de compromisso. Então, são novas atualizações da terapia comportamental, da análise do comportamento. Ela está sempre, constantemente sendo validada e atualizada com novos experimentos, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente clínico, seja no ambiente social. Ela está sempre sendo evoluída, sendo aprimorada. Então, essa ideia de que parou no tempo também não condiz com o que a gente tem de realidade. E aí, um outro aspecto também que é muito ressaltado, e eu acho que de todos os que eu falei, esse é que eu mais escutei ao longo do tempo em que eu falo, em que eu ensino, em que eu estudo sobre análise do comportamento, que é a de que a análise do comportamento ignora ou descarta as emoções e os sentimentos. E essa acaba sendo a principal justificativa quando a pessoa quer dizer que a análise do comportamento é reducionista, robotiza a criança, trata igual um pet, igual um animal, porque não leva em consideração o aspecto emocional, a questão emocional dessa criança, dessa pessoa. E isso está muito equivocado. Não é isso o que acontece, apesar de ser muito divulgado, muitas vezes é falado da análise do comportamento como aquela abordagem que não leva em consideração as emoções, que ignora os sentimentos. Não é isso.
O que acontece é que a interpretação e a causalidade dada a esse conceito é diferente na análise do comportamento. Então, para análise do comportamento, a gente não se comporta porque teve um sentimento, porque teve um pensamento. É diferente, a gente se comporta por outros motivos, outras causas, temos outras determinações que ajudam a selecionar os nossos comportamentos. Os sentimentos e as emoções muitas vezes aparecem como um efeito subjacente aos nossos comportamentos, mas não como a causa. Então não é que não considera, que descarta, que ignora, mas a interpretação que se dá do papel das emoções e dos sentimentos dentro do nosso comportamento, dentro da nossa vida, é diferente. E isso muitas vezes é difícil de ser entendido pelas pessoas e pode dar a impressão de que na verdade a gente não está levando isso em consideração, porque a gente sempre fala muito de uma relação entre um organismo e um ambiente, entre a pessoa e o seu ambiente, mas não leva em consideração esses aspectos internos. Por quê? Porque dentro da análise do comportamento, a gente não tem essa ideia da mente, dessa ferramenta, desse conceito abstrato que causa os nossos comportamentos. Outra coisa causa os nossos comportamentos e não é a nossa mente. Então, o que a gente tem em resumo, eu acho que o que fica de resumo sobre a análise do comportamento, pensando nesses conceitos que a gente está aí tentando desmistificar nesse vídeo, é de que, assim como qualquer abordagem na psicologia, como qualquer ciência, a análise do comportamento ela exige muito estudo, ela exige dedicação e ela exige uma identificação com a sua teoria para que você consiga compreender e aplicar os seus conceitos. É uma ciência muito densa, tem bastante conceito e para você se sentir dominando aquilo, você tem que se dedicar e tem que estudar, assim como qualquer abordagem da psicologia. E para isso é preciso que você se identifique com o que você está estudando, que essa ideia, essa visão de mundo seja condizente com a sua visão de mundo, porque senão isso vai dificultar muito mais. E é com base nesse estudo, nesse aprimoramento e nesse aprofundamento que você vai conseguindo entender o que é mito e o que é verdade sobre o que falam da análise do comportamento. Mas, mesmo que não seja da sua área de interesse ou você só quer ter uma noção, o que eu deixo de dica, de sugestão é que antes de aceitar qualquer concepção de senso comum, essas ideias que a gente vê serem muito propagadas sobre análise do comportamento, que vocês busquem informações sobre a análise do comportamento para tirarem suas próprias conclusões e ver realmente o que os autores, o que os pesquisadores e psicólogos que atendem nessa abordagem falam sobre o assunto. Então, se você quer saber mais, ficou curioso, quer entender um pouco mais sobre análise do comportamento, principalmente nesse contexto do atendimento infantil e como que ela pode ser importante, relevante e eficaz numa intervenção com crianças, sem robotizar essas crianças, então eu convido vocês a assistirem o curso de Clínica Analítico Comportamental Infantil no A Nova Classe. Lá a gente vai ter uma pincelada muito mais aprofundada na análise do comportamento e como ela pode ser, sim, muito eficaz para a intervenção da criança, tratando ela como uma criança e não como um robô. Então é isso, muito obrigada. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.